Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações. Você vai estar observando o vídeo, certo? Acompanhando direitinho. Então, aquele gráfico, aquela tabela, né, aquele conceito que chamar a sua atenção, então você vai printar a tela e passar essas informações para o seu caderno. E assim continuar com seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, ok? Na verdade, estamos fazendo uma relação, um link entre a química e a sociedade. Então, nós temos diversos vídeos onde nós trabalhamos temáticas envolvendo a química e a sua relação com a nossa sociedade. Bom, no nosso vídeo de hoje, estaremos falando sobre uma problemática, certo, com relação ao uso de alguns materiais. Essa problemática vamos chamar de chuva ácida. Então, nós vamos compreender, do ponto de vista químico, a chuva ácida e os problemas que esse acidente, esse mau uso, gera para a nossa sociedade. Show de bola, turminha? Claro que a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o pH, certo? Que é uma medida de acidez. E aí, como que essa chuva ácida se forma, os efeitos e como evitar. Então, vamos começar, turminha. Bom, a chuva ácida, ela é um problema ambiental. Então, problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, ou seja, um trauma ecológico, um impacto ambiental, resultante da ação antrópica, ou seja, da ação do homem sobre o meio ambiente. No entanto, olha só, também esses impactos ambientais eles podem ser resultados de acidentes naturais, certo? Por exemplo, a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio. Então, são situações naturais que também levam ao impacto ambiental. No entanto, a gente consegue entender, compreender que grande parte dos impactos ambientais tem a sua gênese, tem a sua origem, através da ação do homem. Até porque a gente não vê, por exemplo, vulcões explodindo todo dia, entrando em erupção todos os dias, certo? Então, quando se fala de impactos ambientais, problemas ambientais, boa parte deles são gerados pelo homem, Alguns principais problemas ambientais urbanos. Nós temos a poluição, que pode ser a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição visual, das águas, sonora. Temos também um grande problema, são os resíduos sólidos, que vamos chamar de lixo. O esgoto, que é o resultado da ação, do uso da água, do consumo da água. Enchentes, erosões, podem ser erosões terrestres, erosões marinhas, inversão térmica, ilhas de calor, e, por fim, chuva ácida, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, aqui nós listamos vários problemas ambientais que vão impactar principalmente os grandes centros urbanos. Ok? Bom, se vamos falar, turminha, de chuva ácida, a gente precisa comentar sobre o pH. Em especial, para os alunos do terceiro ano, Então, os alunos do terceiro ano já viram no ano anterior esse tópico, esse conteúdo, o pH. Turminha, o pH, ele é chamado, ele corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Ou seja, o pH é uma medida de acidez da solução. Ou seja, ele vai nos indicar o quanto está ácido ou básico aquela determinada solução. Ela é uma escala. Então, se ela é uma escala, ela tem um início e tem um fim. Então,
A nível de ensino médio, né, a escala de pH ela vai variar de 0 a 14, sendo que o 0 irá corresponder a uma solução muito ácida e o 14 vai corresponder a uma solução muito básica, sendo que a acidez ela se deve à presença ou maior quantidade dos íons H+. E a basicidade vai corresponder à maior presença dos íons OH-, são os íons hidroxilas, certo? Então, se prevalecer os íons H+, solução ácida. Se prevalecer os íons OH-, solução básica. Bom, como a escala vai de 0 a 14, bem no meio, que seria o pH 7, nós vamos ter uma solução neutra. O que seria a solução neutra? A solução neutra é aquela solução onde a quantidade de íons H+, vão ser iguais, numericamente iguais, à quantidade dos íons OH-, ok? Então, solução neutra, H+ igual a OH-. Não vai prevalecer nem o ácido, nem a base. Bom, valores de pH abaixo de 7, 6,9 até o 0, nós vamos ter uma solução ácida. Então, todo o pH menor do que 7, solução ácida. E todo o pH acima de 7, né? 7,1, 8, 9, 10, 14, solução básica, ok? Então, mais uma vez, o pH ele vai corresponder a uma medida de acidez. Bom, e como essa chuva ácida se forma? Olha só, nós temos a chuva normal. Em ambientes limpos, a chuva é naturalmente ácida. Ponto bem, turminha. Então, naturalmente, mesmo que a gente esteja no local, em uma região que não tenha automóveis, né, motos, indústria. Então, mesmo nessa região, a chuva ela vai ser naturalmente ácida. Por quê? Porque ela arrasta gases da atmosfera. Então, no processo, né, começou a chover. Então, nesse caminho da nuvem até o solo, essa água, né, essas gotas vão estar capturando os gases que estão ao redor. O gás dióxido de carbono, o CO2, que existe na atmosfera como resultado da respiração dos seres vivos e da queima de materiais orgânicos, ao se dissolver na chuva, certo? Ao se misturar com aquelas gotículas de água, torna essa água, essa chuva ácida. E aí o processo químico é esse aqui, ó. Eu tenho gás carbônico, CO2, ele vai estar interagindo com a molécula de água, né, a gotícula de água, e aí haverá a formação do H2CO3, o ácido carbônico. Pronto. Por isso que, naturalmente, né, a chuva ela é ácida. Porque o CO2, por exemplo, está na atmosfera. Mesmo em ambientes, né, que não haja um mínimo de poluição, mesmo nessa região, nós vamos ter a presença do gás carbônico. Por quê? Porque o gás carbônico é o resultado da respiração, certo? Em ambientes não poluídos, mas em dias de raios e relâmpagos, olha só, sob a ação de raios e relâmpagos, os gases nitrogênio e oxigênio da atmosfera reagem formando o óxido, o NO e o NO2, certo? Que por sua vez reagem com a água da chuva, formando os ácidos nitroso e nítrico, ou seja, o HNO2 e o HNO3, ácido nitroso e ácido nítrico, certo? Então, nós vamos ter esse processo devido ao quê? Devido aos raios. Então, naquele momento onde está acontecendo aqueles relâmpagos, aqueles raios, então esse processo descrito aqui na tela, turminha, está acontecendo. E os produtos obtidos, ó, ácido nitroso e ácido nítrico, que vão se incorporar às gotículas de água, tornando a chuva ácida. Por isso que, naturalmente, a chuva ela é ácida.
No entanto, né, nós sabemos que a ação do homem, né, tem tornado cada vez mais essa chuva mais ácida. Por quê? Porque a ação do homem está gerando gases que, quando interagem com a água, haverá formação de ácidos, certo? Então, a chuva ácida, na sua maior parte, ela é formada, ela é decorrente do que? Da poluição atmosférica. Então, ocorre em todos os lugares onde a chuva está servindo como meio de transporte para a poluição. Lembrando que no caminho da nuvem até o solo, a água estará incorporando, certo? Vai estar dissolvendo os gases que estão ali presentes. Então, em centros urbanos, a quantidade de gases que podem gerar ácidos são enormes. Então, principalmente gases de nitrogênio e de enxofre, resultados da queima de combustíveis fósseis. A chuva ácida causada pela queima de combustíveis, que também, que contém o quê? Que contém um enxofre, como impureza, principalmente na gasolina e no óleo diesel. Então, a queima do enxofre, o enxofre vai estar reagindo com o gás oxigênio, produzindo o SO2, o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre interage mais uma vez com a molécula de oxigênio, formando o SO3, o trióxido de enxofre. E aí esse trióxido de enxofre, esse SO3, vai interagir agora com a molécula de água proveniente da gota, certo? Formando o H2SO4, o ácido sulfúrico. Diferentemente do H2CO3, do ácido carbônico e do ácido nítrico, o ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Então, essa água que está contendo o H2SO4, essa água ela é mais ácida do que aquela que contém apenas o H2CO3, o ácido carbônico ou então o ácido nítrico, certo? Nesse esquema aqui, turminha, nós temos de forma bem simplificada esse processo. Então, nós vamos ter a liberação de gases, para a atmosfera. Esses gases podem ser provenientes, olha só, da respiração dos seres vivos, mas principalmente pela ação do homem, indústrias, fábricas, queimadas, uso de automóveis. Então, quais gases serão liberados? O SO2, o NO2, o CO2, que vão estar interagindo com a água, presente na chuva, presente na atmosfera. Então, essa água vai voltar, certo? Haverá a precipitação, e essa precipitação, que nada mais é do que a chuva, ela vai estar, ela vai conter ácidos dissolvidos. Então, essa chuva estará caindo na cidade, mas também no campo, nas plantações, certo? Nas vegetações, nos rios, nos lagos, e essa acidez excessiva estará provocando alterações no meio, certo? Alterações no meio. Portanto, a gente vai ver agora alguns efeitos. Por exemplo, na saúde humana. Então, nós temos na região do nariz, da garganta, então, um aumento de casos de asma, sinusite, na região dos olhos, a maior probabilidade da formação de conjuntivite. Então, brônquios com maior disposição para a broncopneumonia, certo? No caso dos pulmões, riscos de enfisema. No caso do coração, então, um aumento nas doenças cardiovasculares. E isso tudo devido ao efeito da chuva ácida. Lembrando que você também vai estar respirando, certo, esses gases. Quanto mais poluído estiver o centro, então a maior chance de você estar inalando esses gases, que em contato com a umidade presente nas mucosas da narina, do nariz, da garganta, também vão interagir com esses gases, gerando ácidos, e isso vai provocar essas alterações, principalmente no nosso trato respiratório. Então, um aumento na questão dos desmatamentos,
certo? A chuva ácida faz clareiras, né? Vai abrir o quê? Espaços naquela vegetação, né? Matando árvores. Por quê? Porque vai estar alterando o pH do solo. Então, aquela vegetação que está adaptada a um determinado pH, esse pH vai ser alterado, vai ser intensificado. Então, isso vai acarretar a morte, de algumas árvores, ou então de toda aquela região. Na agricultura, assim como nas árvores, então nas plantações, as plantações também apresentam um pH ótimo do solo para que essa cultura se desenvolva. Então, a chuva ácida vai estar alterando o pH do solo, então muitas plantações vão sofrer com esse problema e não vão se desenvolver, vão acabar gerando menos frutos, menos alimentos. Isso vai impactar a nossa sociedade. No meio urbano, então nós temos diversas estátuas que são feitas de mármore, e o mármore ele é extremamente suscetível ao efeito ácido, aos ácidos, certo? Os ácidos eles conseguem corroer, vão interagir com esse tipo de material. Então você vai ter diversas esculturas, em especial, as esculturas sofrendo essa deterioração, certo? Essa destruição. E aí, no caso, não é um vandalismo feito por pessoas. Na verdade, é o resultado, desse processo denominado de chuva ácida. Nós vamos ter também, essas chuvas, elas vão estar chegando aos rios e aos lagos, também alterando o pH dessas águas. Assim como as plantas, precisam de um pH para o solo, também os peixes, toda aquela população marinha, aquática, ela também precisa de um pH para se desenvolver. E aí a ação, o efeito da chuva ácida será a intensificação da acidez, levando à morte de diversos animais, diversos peixes, certo? E como evitar? Olha só, a gente tem que repensar na questão da energia. Então, a queima do carvão, petróleo, gás natural, certo? Que a gente utiliza para a produção, para a obtenção de energia, esses materiais, quando queimados, eles vão estar liberando muito CO2, mas também gás carbônico que vai interagir com a água, gerando o ácido carbônico. Mas também esses combustíveis, eles apresentam um grande teor de enxofre, que o enxofre vai acabar gerando o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte. Então a gente precisa de combustíveis com baixo teor de enxofre, certo? E processos de purificação para poder atenuar essa emissão causada pelos veículos. O uso de transportes coletivos. Então a gente deve priorizar o uso do transporte coletivo em vez do transporte individual, porque quanto a maior quantidade de automóveis, certo, mais gases serão emitidos. Então, o uso do transporte coletivo seria uma medida para atenuar essa chuva ácida. E uma melhoria na legislação. Para quê? Para que indústrias, fábricas possam se enquadrar de forma que gerem menos poluentes. Também a questão dos automóveis, dos ônibus, dos caminhões. Então, precisa de uma legislação para que esses veículos possam estar emitindo menos poluentes. Precisa ver a questão do óleo diesel, o teor de enxofre. Então, a legislação precisa fazer com que o óleo diesel utilizado pelos caminhões, pelos ônibus, seja um óleo diesel de melhor qualidade. Isso quer dizer o quê? Que tem uma concentração de enxofre menor, certo? Lembrando que toda essa parte de legislação, ela já está sendo trabalhada a nível internacional. Então, existem diversos protocolos que têm esse fim. Tudo bem, turminha?
um pouquinho sobre a chuva ácida. Vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu!